Olá, gente! Mais um dia do nosso preparatório. A gente está numa semana super importante para a prova, porque a gente está falando sobre toxicidades. Gente, quando eu e o Abraão selecionamos as questões de toxicidades, juntando imunomediadas de químio, é muita coisa que é cobrada. Toxicidade é um tema quente para a prova. Vai cair alguma questão sobre toxicidade. Imunomediada deve cair por quê? Porque é o uso do nosso dia a dia. Cada vez mais a imunoterapia ela está em várias indicações. Então, saber manejar o evento adverso é tão importante quanto saber prescrever. Então, hoje a gente vai revisar as questões que falam sobre isso. E, gente, eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó, um fluxograma sensacional de como um algoritmo baseado nas principais diretrizes de como, de forma geral, saber tratar os eventos adversos. Então, fica aí, a gente vai começar pela questão de 2019 e, em seguida, depois dela, a gente vai falar esse fluxograma, tá? Então, essa questão, gente, era um paciente de 55 anos com linfoma. Aí começa o desespero, né? A pessoa pensa, meu Deus do céu, hemato, não sei, hemato. Gente, calma, não tem nada a ver com hemato essa questão. Então, a primeira dica é essa, lê uma coisa, gente, para prova que você não domina um assunto, não fica desesperado. Às vezes não tem nada a ver com aquele tema. E foi o que aconteceu. Era um paciente com linfoma de Hodgkin, porém era um paciente que recidivou, refratário e foi indicação de nível. Ele não queria que você soubesse que a indicação era de nível nesse cenário. Ele queria que você soubesse manejar a toxicidade do nível. E veja só, então, esse paciente tinha um linfoma de Hodgkin recidivado, teve indicação de nível. Porém, depois da segunda infusão, o paciente teve diarreia. 10 episódios diários, resistente ao uso de corticoide por via venosa. O paciente é internada com suspeita de perfuração intestinal e transaminases normais. Qual a conduta a ser adotada? Gente, eu tô falando de uma paciente com uma colite imunomediada grave. Uma paciente que tinha suspeita de perfuração intestinal e que internou. E essa paciente já vai falando, ó, a paciente é refratária a corticoide. Você vai ter que começar, então, imunossupressor para essa paciente. Né? Imagina, você se já sabia que era imunomediada, né? Porque se essa paciente ela já foi internada com suspeita de perfuração e foi refratária a corticoide, é porque já se chegou à conclusão, depois de excluir causas infecciosas, que era uma colite imunomediada. Que são aqueles passos. E aí, então, diante de uma colite imunomediada, que você inicia corticoide, esse paciente é refratário, você vai iniciar imunossupressor. Qual imunossupressor de escolha para colite imunomediada? Tem que estar na cabeça, não pode ir para a prova sem saber. Infliximab. Infliximab, 5mg por quilo. Infliximab. Decora esse nome. Então, a gente vai aqui revisar colite imunomediada. Gente, vamos lá. Até 3 evacuações acima do basal, ou seja, aquele paciente que evacua uma vez ao dia e que ele começa a evacuar 4 vezes ao dia, mas ele está em ótimo estado geral, tá? É um paciente que não tem dor abdominal, não tem muco, não tem sangue nas fezes. Esse é um paciente grau 1, tá? Esse é um paciente que você vai manter imunoterapia, você vai reforçar orientações contra sinais e sintomas de piora, tá? Fazer uma reavaliação com 48 horas e pode orientar o paciente a começar ali o Imosec, mas de forma opcional, afinal, não tem uma grande quantidade, né, de evacuações. Esse paciente não é um paciente que vai precisar de pausar a imunoterapia ou um paciente que vai precisar de corticoide. Lembrar que mesmo sendo um grau 1 persistente por mais de 14 dias, aí você tem que pesquisar causas infecciosas. Nesse momento, aí sim, você para a imunoterapia e você vai considerar fazer retossigmoidoscopia, na verdade, com biópsia, ou seja, você avaliar, né, aquele cólon e biopsiar para ter certeza que você está diante ali de uma diarreia imunomediada. Ok. Se essa paciente, então, tem 4 a 6 evacuações, como é que eu decoro, gente? Eu vou já falar para vocês. Eu decoro 3 e 7. Eu sei que acima de 7, acima do basal, é grau 3, tá? Com ou sem dor abdominal. Então, acima de 7. Esse paciente tinha 10 evacuações ao dia. Eles não falaram basal. Provavelmente era uma evacuação. Esse paciente era grau 3 já de cara. Mesmo sem dor abdominal ou qualquer outro sintoma. Então, 3 e 7. 3, grau 1. Acima de 7 é grau 3. O resto ali, 4 a 6, então é grau 2. O grau 2 é aquele paciente que tem 4 a 6 evacuações acima do basal. Ele até pode ter uma dor abdominal, gente, mas tem que estar escrito que é leve. Porque se não tiver dizendo que é leve, aí você já vai pensar que realmente é um grau 3, tá? Esse paciente, ele tá em bom estado geral. O que você vai fazer? Gente, a partir do grau 2, você já vai pausar a imunoterapia. Então, você adia a imunoterapia, tem que fazer avaliação ambulatorial imediata, né? Então, laboratorial. Esse paciente, ele tem que fazer exames de sangue, tem que fazer pesquisas infecciosas.
tá? Isso é extremamente importante. Caso suspeito de infecção, tem que lembrar de iniciar antibiótico de forma empírica antes de iniciar o corticoide. E eu vou iniciar corticoide para esse paciente? Vou. Se esse paciente, então, eu chego à conclusão de que não é infeccioso, eu fiz lá as provas infecciosas, não tinha nada, eu fiz, então, antibiótico-terapia para esse paciente, empírica, cheguei à conclusão que é imunomediada, não tem nada a ver com infeccioso, eu vou iniciar a corticoide. Prednisona, 1 mg por quilo dia. Já aquele paciente que está acima de 7 evacuações ao dia, dor abdominal, moderada, severa, febre, gente, perceba, a maioria das questões, já vou dar a dica para vocês, vai ser grau 3, tá? Então, ele quer que você saiba manejar aquele paciente grave, grau 3, grau 4, e aquele paciente que você vai internar. Então, acima de 3 evacuações, paciente com dor abdominal, moderada, severa, sinais vitais alterados, com febre, paciente toxemiado, gente, interna esse paciente na mesma hora e para a imunoterapia. Interna, hidrata, esse paciente deve receber antibiótico, esse paciente ele deve fazer imagem, tá, do abdômen para avaliar, né, deve ser discutidos a retossigmoidoscopia com biópsia, né, se indicado, mas lembrar que esses exames, eles nunca podem adiar o tratamento, então imediatamente hidratar, iniciar antibiótico e iniciar corticoide se a suspeita maior for realmente de imunomediada, né, o caso daquele paciente que está fazendo hipnivo, por exemplo, né, tá fazendo anti-CTLA-4, você tem uma maior suspeita de imunomediada, você vai começar. A prednisona é 1 mg por quilo dia e a metilpred, se você interna o paciente, você não vai dar prednisona oral, você vai dar metilpred, né? Então, metilprednisolona, 1 a 2 mg por quilo por dia endovenoso. Gente, se esse paciente ele não melhora em 48 horas, isso mesmo, 48 horas, esse paciente ele deve ir para a retossigmoidoscopia, caso você não tenha realizado, fazer nova imagem do abdômen. Gente, se você excluiu as causas infecciosas e esse paciente persiste com o quadro, você vai iniciar imunossupressor, que é o caso do infliximab. Gente, é muito importante isso, principalmente para a vida, tanto quanto para a prova. É você ter certeza que esse paciente ele não está infectado. Por quê? Eu estou falando de iniciar um imunossupressor. Imagina você iniciar imunossupressor com um paciente infectado. Esse paciente vai morrer de infecção oportunista. Então, sempre, gente, antes de indicar imunossupressor, antes de indicar corticoide, você tem que colocar lá, se for uma questão aberta, excluir causas infecciosas, fazer exame de imagem. Por quê? Isso tem que estar... a SBOC, ela quer saber se você sabe antes de iniciar o imunossupressor. No caso de uma questão de marca X, ok. Mas se você está lá aberto para escrever, você tem que fixar isso. Gente, uma coisa super importante na hora de escrever a prova. Colite, grau 3. Você não vai colocar lá corticoide. Gente, bota todos os passos. Internar o paciente, adiar a imunoterapia, tá? Excluir causas infecciosas, iniciar antibiótico-terapia empírica, iniciar metilprednisolona, 1 a 2 mg por quilo. Isso tudo é importante estar lá, tá? Aqui é só uma dica. Mas vamos voltar para a questão, vamos voltar para a avaliação aqui da colite imunomediada. Ok, grau 3, a gente viu. Então, não melhorou com 48 horas, esse paciente vai para imunossupressão. Gente, o grau 4 é o paciente que chega em choque, aquele paciente que chega perfurado, tá? É como se fosse o entubado da pneumonite, né? Que é o grau 4. Esse paciente, você vai suspender em definitivo a imunoterapia. Você vai internar esse paciente para suporte, né, hidroeletrolítico. E você tem que lembrar, se você excluir causa infecciosa, esse paciente ele não melhorar com corticoide, ele deve fazer imunossupressor. Então, a questão, gente, já dizia que esse paciente estava usando corticoide por via venosa. Então, esse paciente resistente ao uso de corticoide. O que você vai fazer, então? Infliximab. Interromper permanentemente o nível. Por quê? Porque você está considerando que esse paciente é um grau 3 que não melhorou. Ele precisou de imunossupressor. A partir do momento que você está diante de uma situação grave, uma colite grave, grau 3 que não melhora, gente, você vai parar completamente, permanentemente a imunoterapia. Esse é o gabarito da questão. E aí eu aproveito, gente, para revisar com vocês esse algoritmo do manejo dos eventos adversos, tá? Ele é baseado tanto no guideline da ASCO quanto da Sociedade Brasileira, tá? Que existe, né, aquele manual brasileiro de manejo de eventos adversos, como eu mostrei para vocês, que é de 2022, e a gente tem o guideline da ASCO e também da própria ESMA. Então, esse algoritmo, ele é excelente. Então, vamos pegar esse algoritmo aqui. Grau 1. O que você faz com a imunoterapia no grau 1? Você continua ela. Você vai fazer sintomáticos. Posso fazer corticoide? Até posso. A maioria dos grau 1 você não vai precisar de corticoide.
Eu botei ali corticoide tópico e esse fluxograma atrás, na verdade, por quê? Porque no caso de um grau 1 de pele, uma toxicidade de pele, você pode considerar iniciar corticoide tópico. O segmento é o quê? Vai continuar a imunoterapia e tem que lembrar, alterações neurológicas e toxicidades cardíacas, a ASCO traz que você tem que ter atenção a isso. Então, mesmo toxicidades iniciais, grau 1, neurológicas e cardíacas, você vai parar. Então, assim, eu vou continuar em todos os grau 1? Não, exceto nas neurológicas e nas cardíacas, né? E aí que seria um caso muito grave. Grau 2, de forma geral, eu pauso temporariamente e eu começo corticoide. Lembrar, 0,5 a 1 miligrama por quilo dia. E só posso retornar, a gente revisou ontem, né, quando a gente viu o vídeo de pneumonite. Toda vez que eu estou diante de um grau 2, quando que eu posso retornar a imunoterapia? Quando a toxicidade voltar para o grau 1. Combinado? Grau 3, você pausa a imunoterapia, começa o corticoide, né, seja uma prednisona ou uma metilprednisolona, 1 a 2 miligramas por quilo dia. Só vai retornar em casos selecionados. Considerar a imunossupressão se refratário a corticoide e lembrar de monitorizar eventos adversos tardios. Então, gente, o paciente grau 3, fica atento. Esse é um paciente que provavelmente você não vai voltar à imunoterapia, principalmente os grau 3 graves, né? Então, em casos relacionados que você vai voltar. Então, se você tá ali, uma colite, né, imunomediada, grau 3, que o paciente precisou de imunossupressor e que tem risco de perfuração, se ela estiver perfurada mesmo é um grau 4, você não vai voltar. Então, veja que o grau 4, você vai fazer metilpred, você considera a imunossupressão, né, caso seja refratário, e lembrar, descontinuar permanentemente. Por isso que o gabarito da questão, ali em 2019, foi infliximab e interromper permanentemente o nível. Gente, corticoide refratário, colite imunomediada, qual que é o imunossupressor de escolha? Infliximab. Infliximab. Tenha isso na cabeça, tá? O que é o infliximab? Ah, Débora, não é possível que eles vão cobrar isso. Eu vou mostrar pra vocês que eles já cobraram isso. A gente vai saber responder essa questão lá no futuro, depois de ter revisado esse conceito. Infliximab é a dose de 5 mg por quilo. Qual que é a ação do infliximab? É inibir o fator de necrose tumoral. Consequentemente, você vai interromper a cascata inflamatória. Então, é a inibição da ação do fator de necrose tumoral, tá? O TNF-alfa. Vamos prosseguir. Essa questão ela vai falar que o uso de bloqueadores de correceptores imunes modificou drasticamente o tratamento do melanoma, tanto para pacientes com doença avançada, quanto, mais recentemente, para doenças locais regionais de alto risco e candidatos à terapia adjuvante. Acerca dos eventos adversos associados ao uso de anti-PD1 no melanoma, é correto afirmar. O uso precoce de infliximab em pacientes com colite associada à perfuração intestinal e naqueles com toxicidade hepática é recomendado, devido a maiores taxas de controle desses eventos adversos potencialmente fatais. Aqui, gente, eu quero que do mesmo jeito que vocês anotaram lá, infliximab, imunossupressor, tanto para colite quanto para pneumonite, né, que a gente conversou ontem, eu quero que vocês anotem aqui. Infliximab, evitar em hepatite, toxicidade hepática imunomediada. Qual imunossupressor de escolha para o paciente que está com toxicidade hepática, que você começou corticoide e que esse paciente não melhorou? Micofenolato. Gente, não pode esquecer, tem que evitar infliximab. A escolha vai ser pelo micofenolato. Então, esse item está errado. O substrato imune envolvido na vasta gama de eventos adversos, apesar da diversidade de manifestações, é uniforme e consiste em uma infiltração de tecidos sadios não neoplásicos por células CD8 com capacidade citotóxica. Gente, seria muito interessante isso, né? Porque, na verdade, não é de forma única, não é o mesmo mecanismo. Então, a gente sabe que existem vários mecanismos envolvidos dentro da cascata inflamatória de um evento adverso imunomediado, né? Então, não é apenas o infiltrado de CD8. Gente, toda vez que tiver, assim, único, uniforme, gente, sempre na medicina a gente tem que desconfiar, né? Mesmo com a implementação de algoritmos de tratamento que contemplam o uso de corticoides e outras formas de imunossupressão, a maioria dos eventos adversos não é plenamente reversível, sobretudo de origem endócrina e hepática. Gente, a gente viu ontem, isso já caiu nas questões.
Não, gente, a maioria dos eventos adversos, 90% deles, tem reversão, né? Então a gente tem que lembrar que não é a maioria dos eventos adversos que a gente vai interromper a imunoterapia. É só a gente lembrar do nosso dia a dia. Olha a quantidade de paciente que está fazendo imunoterapia que a gente não parou, não descontinuou. Então, a maioria dos eventos adversos, eles são passíveis de reversão, tá? Na letra D, ele afirma, apesar da possibilidade de eventos adversos tardios, a maior parte das toxicidades tem sua incidência concentrada nos 4 a 6 meses iniciais de tratamento. Gente, eu mostrei isso ontem também. Então, os vídeos, gente, são complementares. Então, ontem a gente revisou o pneumonite, eu aproveitei para trazer conceitos para vocês, como hoje eu mostrei aquele algoritmo ali de tratamento. Então, ontem eu trouxe exatamente esse conceito. A maioria dos eventos adversos acontece nas primeiras 12 semanas. Exatamente isso, né? Então, ali nos primeiros 3, 4 meses, isso tá totalmente correto. Então, as primeiras semanas é onde a gente já tem a maioria dos eventos adversos, tá? E a maioria deles tem também resolução. Então, esse era o gabarito da questão. Mas vamos ver o item E. O uso de esteroides ou imunossupressores para o tratamento de eventos adversos imunomediados, apesar de elevada eficácia na reversão de toxicidades, resulta em comprometimento da eficácia dos agentes imunoterápicos em pacientes com melanoma, tá? Nós sabemos que apesar da eficácia realmente do uso de imunossupressores, a gente sabe também que as toxicidades elas estão associadas a uma melhor resposta. Gente, é interessante a gente observar isso é totalmente correto. Quando os pacientes eles têm eventos adversos imunomediados, né? Isso é um grande clássico ali, aquele paciente que tem vitiligo, né? É um evento adverso que esteticamente é muito ruim, mas a gente sabe, né, que é aquele paciente que vai responder um pouco mais, ou o paciente tem uma toxicidade de pele, enfim. Então, nós sabemos que não há um comprometimento da eficácia completo, né? Então, isso a gente tem, inclusive, que falar para os pacientes. Olha, apesar de você ter tido esse evento adverso, há estudos, evidências mostrando que os pacientes que têm eventos adversos, eles acabam respondendo mais. Claro, é horrível ter evento adverso, é ruim, não é um evento que a gente deseja, porém, há dados mostrando que não compromete completamente a eficácia da imunoterapia. Tá? Vamos passar para a próxima questão. Paciente de 64 anos é portador de melanoma maligno metastático e inicia tratamento com pembro. Após 5 semanas, passa a apresentar diarreia severa e toxemia. Gente, calma, para tudo. Toxemia, diarreia severa. Você vê que ele nem falou. O paciente é internado com hipotensão para cuidar de suporte. O quadro radiológico é um megacolon tóxico. Gente, o que é isso? Quem é esse paciente? É o paciente que eu vou internar na hora. É um paciente que é um grau 4, ele tá hipotenso, ele tá com megacolon tóxico, tá toxemiado. Provavelmente esse paciente, ele tá perfurado. Então, esse é o paciente que é o grau 4. Eu vou voltar à imunoterapia? Não. Lembra da dica que eu dei? A maioria das vezes eles vão trazer um paciente grave? Vou voltar à imunoterapia, já tem que ter na cabeça. Vou voltar à imunoterapia? Não. Eu tenho que fazer o quê? Parar a imunoterapia, eu tenho que internar esse paciente, eu tenho que hidratar, tá? Eu tenho que fazer exame de imagem, né? Na verdade, a gente já fez, né, que o quadro radiológico ali falava megacolon tóxico, mas a gente tem que ter na cabeça, caso, né, não venha ali na imagem, eu tenho que iniciar corticoide, eu tenho que iniciar ali a imunossupressão do meu paciente. Gente, aí eu venho. Qual que é a classificação? Aí eu já excluo tudo, né? Só tem grau 4, letra B e letra D. Classifica-se como grau 4. Recomenda hidratação e tratamento com corticosteroides e infliximab se necessário. O tratamento é suspenso definitivamente. Super correto. Mas vamos ver a D. Classifica-se como colite grau 4. Recomenda hidratação e tratamento com corticosteroide e infliximab se necessário. O tratamento imunoterápico deve ser reiniciado. Gente, pelo amor de Deus, grau 4, nunca jamais reiniciar essa imunoterapia, pelo amor de Deus. Letra B, gabarito da questão. E aí, vem essa questão em 2021. 65 anos, melanoma metastático, desenvolve diarreia. 6 evacuações aquosas ao dia. Pelo número ali, a gente pensa, deve ser um grau 2. Após o segundo ciclo de NIV e IP. Após melhora inicial com corticoterapia, o paciente apresenta recorrência da diarreia ao desmamar a prednisona para 0,5 mg/kg. Após aumento da dose de prednisona para 1 e uma dose de infliximab, o paciente apresenta resolução do quadro, mas nova recorrência ao desmamar prednisona para 0,7. Não há sinais de outros eventos adversos imunomediados e causas infecciosas foram excluídas. Veja como a questão é cuidadosa, né? Eu acho muito bonito isso. E isso a gente tem que levar de exemplo para responder as nossas questões lá da prova prática. Veja, ela coloca
Não há a causa infecciosa foram excluídas, tá? Então, é muito importante que a gente, na hora de escrever, também coloque isso. Qual medicação está mais indicada nesse momento para o manejo do paciente? Gente, pelo amor de Deus, decorem esse nome: vedolizumab. Vedolizumab. É essa a medicação que está indicada. Gente, o vedolizumab, ele vai atuar da seguinte forma. Ele é um anticorpo que vai atuar, né? Ele é das anti-integrinas. Então, veja só como é que vai ser. Nós precisamos que esse alfa-4 beta-7 se ligue, né, a esse MADCAM1. O que é isso? O linfócito, ele precisa, né, que esses dois receptores, eles sejam ligados para que o linfócito, ele entre ali na mucosa, penetre, migre para a mucosa intestinal. Veja pela foto. Para que então tenha uma resposta inflamatória. A partir do momento que eu dou o vedolizumab, eu vou bloquear então a entrada, a migração desses linfócitos ali dentro do cólon. Gente, o vedolizumab, ele não está na bula como indicação para o uso de colite imunomediada, mas está na bula que tem indicação para os pacientes com doenças inflamatórias intestinais, que são refratários a corticoides ou a infliximab, tá? Então, ele tem um melhor perfil de tolerância e por esse motivo ele é utilizado. Então, a resposta é vedolizumab. Gente, eu trouxe bem grande, anota, é coisa para ver, é flashcard que vai ter, eu vou enviar os flashcards para vocês depois, vai estar lá. Vedolizumab é algo para olhar perto da prova e se cair de novo, não tem erro, vocês vão acertar, tá? Vamos para a questão do ano passado, 2022, e olha só, gente, o que eu falei para vocês que a gente ia ver isso aí. Paciente de 52 anos, masculino, sem comorbidades. Ele bota uma baita questão, dizendo que o paciente tinha melanoma, e esse paciente, ele então iniciou hipnivo. Na 7ª semana de tratamento, ele teve diarreia, 7 a 8 evacuações ao dia, e não melhorou com o Imosec, era um grau 3 então. Porém, esse paciente hospitalizou. Após 4 dias dos sintomas, sendo indicado metilpred. Após 3 dias de corticoide, o paciente começou a apresentar eliminação de sangue nas fezes. O que é que eu tô? Eu tô diante de um paciente com uma colite imunomediada grau 3, que usou corticoide e depois de 48 horas, você vê que ele foi até mais tolerante ali, colocou 72 horas, o ideal era 48 horas, ele foi refratário ao corticoide. O que é que eu vou iniciar? Aí, eu falei, vocês vão ter que decorar, infliximab. O que é o infliximab? Veja que a questão de 2022, ela não queria que você soubesse o que é que... Por isso que eu mostrei qual que é o mecanismo da ação do vedolizumab. A questão, ela não queria que você soubesse o que era o nome infliximab. Queria que você soubesse quem é o infliximab. Como eu mostrei para vocês, ele é um anti-TNF-alfa, tá? Então, ele é o mediador inflamatório ali do fator de necrose tumoral. Gente, a gente fica por aqui. Vocês viram que o Xaloda já está latindo. E nos vemos nos próximos vídeos.